Tudo bem, Cláudio Humberto? Bom dia para você. Eu quero falar sobre a PEC da Segurança Pública que foi aprovada na Câmara Federal ontem, né, por um placar bem elástico, muito mais do que aquele necessário para aprovar uma medida como essa, porém, sem ainda colocar o dedo na ferida em um problema da insegurança pública brasileira, que é a redução da maioridade penal. Uma luta da população que encontra barreiras principalmente nos partidos de esquerda. O PT, o PSOL, o PDT, o PSB bateram o pé e só aceitaram o acordo quando foi retirada a possibilidade de uma discussão ainda, né, sobre a redução da maioridade penal. Não é em si a redução da maioridade penal, mas nós teríamos um caminho na Constituição Federal para atingir esse objetivo. Ainda aquém também das necessidades do momento, porque nós estamos falando em reduzir a maioridade penal para os 16 anos, equiparar o jovem que hoje pode votar para presidente da República, para governador, senador, deputado, prefeito, vereador, para ele responder pelos próprios atos. Mas a necessidade do momento, os casos que estamos noticiando mostram que é necessária uma discussão mais ampla, até para reduzir ainda mais a maioridade penal, como acontece em outros países. Os países tratam isso de uma maneira muito eficaz, quando há cobrança da população, quando há um aumento de casos, dependendo da idade dos autores desses crimes. Veja só, nós trouxemos aqui nos últimos dias exemplo da Suécia, da Argentina, que tocam nessa ferida e conseguem dar uma resposta para a população. Aqui não, aqui nós temos um bloqueio, uma barra que é difícil de ser alcançada e difícil de ser superada. Só para trazer casos dessa semana aqui, eu escolhi 2. Tem muitos outros, certamente, Brasil afora. O primeiro, o mais grave deles, o estupro coletivo que aconteceu no Rio de Janeiro. Quem foi o arquiteto deste crime terrível contra uma adolescente de 17 anos em Copacabana? Foi um adolescente de 17 anos. Foi ele que arrastou a menina até o apartamento e depois, lá, franqueou a entrada de outros 4 maiores de idade que agora estão presos. Em relação a ele, nem denúncia foi oferecida porque o Ministério Público anda dormindo, né? Daqui a pouco precisa de um travesseiro aí, uma cama mais confortável, porque inacreditável a falta de atuação no Ministério Público em várias esferas aqui do Brasil. Essa é só mais uma delas. Mas ainda que o Ministério Público tivesse feito o seu papel de pedir a internação desse menor infrator, como diz a legislação, para nós, um bandido de marca maior, ele ficaria no máximo 3 anos internado e a gente sabe que ninguém fica esse período todo. É muito raro alguém que permaneça durante todo esse tempo encarcerado, apesar de manter a conduta grave e assemelhada ao dos maiores de idade. Outro caso dessa semana, vocês lembram de um episódio que aconteceu no litoral de São Paulo no Natal do ano passado, próximo do Natal, ali no dia 21 de dezembro, uma moto aquática, 2 bandidos, cercaram um casal que estava em um caiaque, desfrutando ali numa tarde gostosa em São Vicente, no mar, quando foram abordados e tiveram que entregar as alianças. Os criminosos cruéis levaram ainda o remo do casal, deixaram eles ali a ver navios. Um dos bandidos foi preso nesta semana pela polícia. Qual é a novidade? Ele é maior de idade hoje. Tem passagens desde os 13 anos pela polícia. São 9 boletins de ocorrência em que ele está envolvido com as infrações, que são crimes. Ele sabe muito bem o que estava fazendo. Desde os 13 anos de idade, ele vem praticando crimes e está na rua, né? Estava na rua, foi preso agora. Depois de maior também cometeu outros crimes e conseguiu rapidamente sair da cadeia pelos benefícios que são colocados, até porque o período em que ele cometeu crimes enquanto menor de idade não conta, nada isso entra no histórico, zera a ficha ao fazer 18 anos, como se passasse uma borracha nesse passado, né, turbulento, mau, vil, que é carregado no histórico de cada um desses criminosos. Além disso, ao longo da história nós temos muitos casos aqui que eu poderia citar para vocês, de cabeça vou lembrar alguns, o da Liana Friedenbach, né, que foi morta também em circunstâncias terríveis. E nesse caso aí, o autor do caso, né, o jovem Champinha, ele, na época era menor de idade, foi para a Fundação Casa, acharam um jeito aí na legislação para mantê-lo internado, dizendo que ele não batia bem da cabeça, para justamente ele não ser colocado novamente nas ruas.
mas tivemos outros episódios em que jovens também cometeram crimes. Eu lembrei nesta semana aqui do Vitor Dippmann, né, que é o filho da dona Marisa Dippmann, que morreu e o bandido, por um celular, matou o filho dela na porta da casa, no Belenzinho, na zona leste da cidade de São Paulo, em 2013. Crime que chocou bastante, porque o autor do crime tinha 17 anos e ia fazer 18 anos no dia seguinte. Então, se ele tivesse cometido o crime horas depois, ele já responderia como maior de idade, e como menor de idade ele ficou pouco tempo internado e voltou também às ruas. Então, é hora da gente cobrar os políticos, né? Chega de lamentar. Quem foram os responsáveis por não avançar com esse assunto mais uma vez que as pesquisas de intenção de voto mostram aí a preferência hoje do eleitor, e essas mesmas pesquisas já trouxeram no passado a opinião do brasileiro a respeito da redução da